Boa noite, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo bíblico que nós faremos na noite de hoje. Espero que vocês estejam todos muito bem, que estejam aí preparados e prontos para o nosso estudo, para participar, hein, gente? É participar. Então, escreve aí que você pretende contribuir. Alguma pergunta, de repente, a gente não tem feito isso, mas está valendo, tá bom? Então, fica aí o meu cumprimento, depois eu cito o nome de vocês, tá? Boa noite para todos, sejam bem-vindos. Mais um estudo bíblico, como é bom, na terça juntos, para falar com Deus, colocar os nossos motivos. E hoje juntos para ouvir a voz do Senhor, né? Ouvir o que Ele tem para nos dizer. E isso é muito bom poder falar com o nosso Deus e poder ouvir aquilo que Ele tem para nos dizer. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. Por isso nós devemos entregar ao nosso Deus todas as nossas aflições. Vamos cantar, um cântico conhecido. Vamos lá, você que está aí do outro lado. Laís, boa noite. Boa noite. Xavier também. Maria Xavier, bem-vinda. Rony, minha mãe. Vamos lá. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Bom, vou aproveitar os minutinhos que nós temos aqui, que não são tantos, para cumprimentar ainda a Sara, a Beth, a Dona Alvina, Valdir, Maurício. Maurício é lá de Volta Redonda. Maurício e a sua digníssima esposa, Nossa vida, hein? O que o tempo faz com a gente, Maurício? Tito, ó, seu sobrenome, o apelido até eu lembro, mas aí, ó. E o nome da digníssima? Tem que colocar para mim aí, né? Vamos cantar mais um cântico, tem gente faltando aqui, viu? Nós estamos esperando. Dona Zilda, boa noite, Renata. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos cantar. Ainda que a figueira não deu seu fruto, está lá em Abacuque, no capítulo 3, e tem tudo a ver com o estudo dessa noite. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Vamos lá. Conhecido, Abacuque 3,17. Canta aí com a gente.
a figueira não dê seu fruto, e a oliveira minta. Nos campos não haja mantimento, e nos campos não haja mantimento, e o rebanho sem ovelhas. Todavia eu me alegrarei, Todavia eu me alegrarei no Senhor, no Senhor exultarei no Deus da minha salvação. Jeová é a minha força, firmará os meus pés. Não vacilarei, não vacilarei, me sustenta o Senhor. Ainda que a figueira não dê seu fruto, e a oliveira minta, nos campos não haja mantimento, e nos campos não haja mantimento, e o rebanho sem ovelhas. todavia eu me alegrarei no Senhor. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová é a minha força, firmará os meus pés. Não vacilarei, não vacilarei, me sustenta o Senhor. Querido Senhor. Bom, antes de eu fazer, meus irmãos, uma oração inicial, eu quero cumprimentar quem mais chegou depois aí, o seu João Costa e a dona Anaí, lá de Itanhaém, a Kelly, o Thomas, é o Davizinho, né? Isso, Davizão, que ele tá enorme, eu conheci o Davi. Davi. Semana passada. A dona Dulce, o Nilson, a Sulamita e o Nuno, lá na Inglaterra, longe, hein? O presbítero Bonora e a Elô. Boa noite para todos vocês. O Tito não respondeu minha pergunta ainda. A Vânia, colocou a Vânia? Boa noite, Vânia, Isa, Júlia, Nilson, presbítero Nilson. Vânia, Isa, O Diego, Júlia, a Kátia, o Paulinho Júlia, também. presbítero Nilson, o Diego e a Kátia, sumidos que estão. Diego, sejam bem-vindos. Estão longe de nós lá em Santa Catarina, né? Diego, Curitiba. Kátia, Paulinho e Pierre. Ui, aqui atrás está frio, amor. Paulinho. A gente o ar-condicionado tá frio aqui. Só um minutinho. Entrou também. O Beto. É o Beto, isso aí? Não. Zé Alberto. Zé Roberto. Ah, o Zé Roberto é presbítero também. Presbítero Albrecht, lá de Mogi das Cruzes. Seja muito bem-vindo, presbítero Albrecht. E espero que a sua digníssima esposa também esteja aí do seu ladinho. Agora, gente, eu vou ter que orar, né? Rose,
presbítero Garmes e Lídia. Quem você falou mais aí, amor? Antônia Cardoso. Antônia. Oi, Antônia, como vai? Bem-vinda. Lídia, presbítero Garmes, bem-vindos. E Rose também, bem-vindo. Amanhã tem a nossa consulta. Amor, aí é com você e eu vou. Luana e Bruno, estou sentindo falta de vocês agora. 2 semanas sem nos vermos, mais as 2 que a gente não se viu, 1 mês. Aí, ó. Mas vocês vão vendo a gente aí orando em nosso favor, tá bom? Pessoal, o som está bom, Vânia? Fala aí para nós se o microfone está funcionando, porque você sabe quando está e quando não está, não é? Diz para mim, para eu poder arrumar aqui o que for possível, tá bom? Nós vamos falar com Deus, feche seus olhos e vamos pedir a Deus que nos abençoe no estudo bíblico desta noite. Senhor, nosso Deus, amado Pai, bondoso, querido Pai, obrigado por mais esta rica oportunidade que o Senhor nos concede para estudarmos a Tua Palavra. São muitos os assuntos que podem ser abordados, mas nós, ó Deus, somos tão limitados que, ó Deus, não damos conta de enumerar e de exaurir, ó Deus, tudo que a Tua Palavra propõe, tudo que está revelado. Nós não temos esta capacidade. Não conseguimos, Senhor Deus, abordar tudo que está disponível para nós. Por isso, nós, ó Deus, por misericórdia, imploramos, por graça, que o Senhor ilumine o nosso coração, que o Senhor abra o nosso entendimento e não permita, Senhor Deus, que nada, absolutamente nada, constitua-se em obstáculo no que diz respeito ao aprendizado que nós precisamos alcançar por meio de Jesus. Ilumina o nosso coração, fala ao nosso espírito, seja com as famílias, os casais que estão aí presentes, de vários lugares, São Paulo, Itanhaém, Volta Redonda, Mogi das Cruzes, Inglaterra, irmãos aqui de Bauru, da nossa igreja. Obrigado, Senhor, por essas vidas, por esses casais, por estas famílias. Abençoe a todos na proporção que cada um necessita. Nós imploramos e damos graças em nome de Jesus. Amém. Pessoal, tem aí o versículo da semana, né? E aí eu vou passar essa peteca para minha esposa. A Vânia não deu um feedback para nós aí? Deu? Pastor? Sim. Tudo bem? Sim. Pastor, a Laís pede aqui, faz uma oração de agradecimento por ter corrido tudo bem na minha cirurgia e recuperação. Nós temos orado, mas vamos agradecer de novo. Finalzinho do estudo, aí a gente agradece, tá bom, Laís? Viu? Que bom que você está bem. Espero vê-la em breve, se Deus quiser. Dona Gilda dizendo que a Pâmela é a sobrinha neta da Maria de Jesus. É a Pâmela, como eu prometi, nós agradecemos ontem pelo aniversário dela, viu, Dona Zilda? Ontem, agradecemos, tá? A Andréia pôs aqui, amor? Então vamos colocar a Andréia também aqui, amor. Pode? Aqui. Entrou o Celso Couto. Tá. A Pode deixar Andréia comigo, vamos lá. E o João Carlos. Tá. Muito bem, vamos ao versículo da semana. Todos já sabem, está lá no Salmo de número 37, Salmo muito conhecido, Salmo 37, 5. E como nós dissemos anteriormente, às vezes é um salmo que se torna para muitos um salmo clichê, né? Que é aquele versículo que a maioria sabe falar de cor e salteado, de frente para trás, de trás para frente, né? Mas quando ele é vivenciado, ele é experimentado, há muita mudança na nossa vida. Nós aprendemos e nós temos uma qualidade de vida incomparável, né? A pessoa mais milionária desse mundo. Quando nós conhecemos de verdade o Senhor deste salmo, a quem nós sabemos entregar o nosso caminho, a nossa vida, então nós somos abençoados de diversas maneiras. Vamos dizer juntos, Salmo 37, versículo 5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 37,
5. Que Deus nos ajude a realmente entregar, confiar na certeza de que Ele tudo pode fazer. Não há nada que seja impossível para o nosso Deus. Muito bem. No domingo, pela escola dominical, voltaremos nesse salmo. É isso aí. Gente, antes de eu passar para o estudo, porque aí vocês já sabem, para não interromper aí a linha de raciocínio e também não comprometermos o nosso tempo, eu cumprimento aqueles que chegaram depois. Laurivete, Celso, minha esposa, já fez menção. João Carlos é lá de Santo Amaro, não é isso, João Carlos? Acho que é, né? A Andréia de Itanhaém. O Celso já foi cumprimentado. Aí eu notei de novo, o Celso, João Carlos, notei de novo. Noêmia, de Itanhaém, bem-vinda, Noêmia. Claudemir, Noel e Companhia Limitada, né? Noel, Sidoca, Ariane, Elaine. A dona Dirce e o presbítero Beto. Muito bem. Bem-vindos. Pessoal, hoje eu escolhi falar no texto que se encontra lá na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2. Então, nós temos procurado ajudar vocês aí, assim, quem não tem aquela afinidade toda, né, com a Bíblia, então vai no finalzinho dela, que é mais fácil de achar, o Apocalipse, Judas, 3ª, 2ª, 1ª de João, e aí 2ª e 1ª de Pedro, tá bom? Então é na primeira epístola de Pedro. Então, de novo, ó, Apocalipse, Judas, 3ª, 2ª, 1ª de João, 2ª e 1ª de Pedro. Agora eu vou abrir a minha Bíblia, porque eu fiquei só falando e não abri. 1ª de Pedro, capítulo 2, versículos 21 a 25. Dizem assim, ó: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Nós vamos orar pedindo a iluminação do Senhor para o estudo da sua palavra. Então, mais uma vez, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, imploramos pela tua graça e pela tua misericórdia nestes momentos que nós vamos passar aqui estudando este texto. Ilumina-nos, fala o nosso coração, tenha misericórdia de nós. Imploramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, o dia a dia, na minha introdução eu começo dizendo isso aqui, né, que o dia a dia que nós temos tido aí ultimamente tem sido um contínuo teste de fé, de paciência, de confiança, de sobriedade, de domínio próprio, de paz e de uma série de outras virtudes que só estão presentes na vida do cristão. O próprio texto que nós lemos aqui agora, por exemplo, é uma carta claramente escrita para pessoas convertidas ao cristianismo. Por quê? O próprio Pedro está dizendo, vós que convertestes agora, né, ao bispo e pastor das ovelhas. Está aí no finalzinho do texto que nós acabamos de ler. Então, mas lá no início da carta, Pedro já diz, né, os santos que estão espalhados pela Ásia e tal. Bom, neste texto aqui, Pedro, como eu disse, dirigindo-se a cristãos que sofriam injustamente no mundo, estão agora sendo orientados, esses irmãos, a fixarem os seus olhos na pessoa de Jesus. E, meus irmãos, nada melhor do que fazer este tipo de exortação,
porque não existe na história, no mundo inteiro, em lugar nenhum, alguém que nos sirva como um exemplo de sofrimento, senão a pessoa do próprio Jesus Cristo, que está aí em Isaías, no capítulo 53, que eu vou pedir à minha esposa para ler. É um texto muito conhecido, nós estamos nos aproximando da Páscoa, esse texto muitas vezes é explorado nesta ocasião, porque fala sobre o sofrimento do Messias, pela visão, pela profecia, visão que Isaías teve 700 anos antes de Jesus, hein? Isaías 53, 3, 4, 5 e 7. Vamos lá. Isaías 53, 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou pelas suas feridas, o 7, né? 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Então está aí, Pedro, no texto que nós lemos, faz referência a esse texto de Isaías, não é? Quando o assunto, meus queridos irmãos, tem a ver com os sofrimentos de Cristo, a reação é uma. As pessoas falam do sofrimento de Cristo de muitas formas, nos púlpitos das igrejas, nas conversas que elas têm, e nem sempre com o sentimento que a situação pede, né, requer, que o assunto demanda, porque os sofrimentos de Cristo têm muito mais a ver com os açoites que ele sofreu, tem muito mais a ver com os escárnios, tem muito mais a ver do que com a crucificação, a dor dos cravos em si, tem muito mais a ver, porque Jesus é Deus, então é perfeito como Deus é, e ele no mundo era perfeito como homem, né? Humilhado, na condição de homem humilhado, ele era perfeito porque ele é Deus, sempre é. Né? Pode parecer equivocada esta concordância, mas o verbo ser para Deus sempre está no presente. Jesus diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele não disse eu era, eu sou, porque ele existe por si mesmo. Mesma coisa que foi dita a Moisés, lembram? Lá no Monte Horebe, quando Deus diz a Moisés assim, eu sou, diz a Faraó, que eu sou te enviou. Jesus usa a mesma expressão, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, quando nós abordamos sobre os sofrimentos de Cristo, nós temos uma certa tranquilidade, não é verdade? Para falar sobre isto. Está na Bíblia, já passou mais de 2000 anos. Agora, a questão é, por que Deus, desculpem, por que Deus, além de ter decretado que ele próprio, na pessoa do Filho, passasse por isto, agora nos chama também para passar por sofrimento. Está aí. Pedro está dizendo isso. Para isto mesmo fostes chamados. Então a resposta que Pedro nos dá é que Cristo sofreu por nós, deixando exemplo para nós seguirmos os seus passos. Né? O apóstolo Paulo compreendeu isso tão bem que escreveu lá em Filipenses 1:29, a minha esposa vai ler para nós aqui. Ai, a rinite minha tá atacada, hoje tá ruim aqui. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Olha, você já leu esse versículo? Você já meditou nesse versículo? Para um pouquinho e pensa nessa frase. Vos foi concedido, Paulo está escrevendo aos crentes lá de Filipos.
Ó, Filipenses, vos foi concedida a graça. A graça não é de crer em Cristo. O crer ele deixou para o final do versículo, não é? Vos foi concedida a graça de padecerdes. Padecer por Cristo para Paulo, outro dia eu falei, era uma honra. Era uma honra. E ele ensina aos crentes, aos filipenses, crentes lá de Filipos, que eles deveriam enxergar da mesma maneira. Então, ser crente em Cristo não basta sem apenas dizer se eu sou crente em Cristo e esperar uma vida isenta de sofrimento de qualquer natureza. Isto está fora do propósito de Deus para nós, porque, diga-se de passagem, que pelo sofrimento nós somos trabalhados. Pelo sofrimento nós somos aperfeiçoados. Isso também é bíblico, mas eu não coloquei aqui nenhuma referência sobre esse assunto e vou tocar o barco na minha introdução. Nenhum de nós, meus irmãos, eu não estou dizendo que nenhum de nós é chamado para sofrer os mesmos sofrimentos que Cristo sofreu. Não. Porque mesmo que nós quiséssemos, eu quero morrer na cruz. Posso até morrer na cruz. Dizem historiadores que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Dizem, não é? Então, qualquer um pode morrer. Cristãos foram crucificados no passado. E queimados na cruz, não é? Queimados em público. Então, qualquer um pode morrer crucificado, mas não como Jesus. Por quê? Porque Jesus é perfeito, Jesus é Deus. Nós não, nós somos humanos e somos pecadores. Então, por esta causa, Pedro então cita o texto de Isaías para mostrar exatamente esta grande diferença e ao mesmo tempo nos chamar à responsabilidade de olhar para Jesus e fazer mais do que contar a sua história. É imitar Jesus no exemplo que deu de sofrimento. Como é que se sofre? Jesus dá uma aula de sofrimento para todos nós, como está descrito em Isaías e como está também descrito nos evangelhos. No entanto, Jesus, sabendo, meus irmãos, que todos nós passaríamos por aflições no mundo, então mostrou, isso ele falou numa determinada ocasião, aos discípulos, dizendo, no mundo tereis, esse versículo é muito falado, muito conhecido, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, agora, através de Pedro, Deus mesmo vai mostrar como nós devemos nos comportar nesta nossa vida proposta por Deus, uma vida sofrida. Então, qualquer um, né, qualquer malfeitor, né, poderia enxergar a situação de natureza de mérito no que diz respeito à natureza pecaminosa. Estou sendo condenado porque eu mereço. É o que nós vemos lá em Lucas 23, 40, 41, falando do malfeitor na cruz. Quando eu disse qualquer malfeitor, aqui eu estou selecionando o malfeitor que estava na cruz pelo reconhecimento que ele tem de mérito. Vejam lá. Lucas 23, 40, 41. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Exatamente. Então, o malfeitor da cruz, não é, apesar da pena ser severa, terrível aquela penalidade, né? Aquela pena de morte, pena capital imposta pelo Império Romano, o malfeitor vira para o seu colega que havia dito a Jesus, és o Filho de Deus, desce daí, salva-te a ti e a nós também. Ele vira para esse colega e diz assim, você não teme a Deus não? Estando na mesma sentença, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas ele não fez mal nenhum, não é? Tiago vai reforçar isto lá no capítulo 3, versículo 2. Vejam o que ele diz. Vê se é isso mesmo. É isso.
Porque se tropeçando, se alguém não tropeça no falar, é isso? Ah, não é esse aqui não, peraí um pouquinho. Acho que não tem nada a ver. Ah, No Tiago 2, 3. é isso que eu vou olhar aqui. Não, Não. não. Qual que é o versículo que eu procuro? Não, não, amor, tá aqui. É parte A aqui, ó. Ah, tá. É isso aqui, a parte A do capítulo 3 Só a aí. primeira parte do versículo. É, que eu pus só o Porque- versículo 2. Porque ele fala muito sobre tropeçar no falar. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito o varão. Eu falei, mas não tem muito a ver. É. Mas a parte A diz, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Bom, todos tropeçamos em muitas coisas. Bom, então não há exceção. Bom, para complementar isso aí, eu vou citar também Davi, um texto muito conhecido, que é o do Salmo 51, versículo 5, que ele diz, eu nasci em pecado, né, em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Outro texto que eu vou citar aqui é de Paulo aos Romanos, que diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou então destituídos estão, alguns preferem essa tradução, porque destituídos quer dizer estão separados da glória de Deus. Todos, não há exceção. Então, se alguém acha e considera que uma criança, porque a criança não é pecadora, a sua natureza é pecaminosa. Então não tem ninguém perfeito no mundo, nem por questão de idade. Não existe. O único homem perfeito neste mundo, que passou por este mundo, é Jesus. 100% homem, 100% Deus. Bom, graças a Deus, nós temos o exemplo necessário para lidar com os nossos sofrimentos. E pensando nisto, eu gostaria que nós refletíssemos aqui sobre os segundos aspectos. Primeiro lugar, falando de sofrimento, que Deus é juiz. Vocês vão entender por que é importante colocar isso. Está no texto que nós lemos aí. A natureza humana tende para retaliação. Pagar o mal com o mal. Pagar com a mesma moeda. Quando alguém é ameaçado. Né? Paulo, quando estava em julgamento, indignado, ele não pagou com a mesma moeda, mas ele reagiu a uma agressão que ele sofreu. Lá em Atos 23, 2 e 3, vamos ver aí o que está dito, por favor. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então lhe disse Paulo, Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei e contra a lei mandas agredir-me? Isso. Paulo, é interessante que Paulo não se importaria, entre aspas, não é? Se pela lei ele fosse condenado à morte. Mas a lei estaria sendo usada. O que acontece é que aí ele levou uma bofetada. E então ele vira o parede branca, não é? Aqui ele não está xingando, né, gente? É claro que é uma forma de contrastar. Paulo está contrastando o que é aparentemente bonito, mas por trás é feio. O que é aparentemente limpo, mas por dentro é sujo. Isto é o que a expressão parede branqueada quer dizer, não é? Então, diferente. Mesmo assim, Paulo, isso não é típico de Paulo, né? Foi uma atitude isolada. Então, diferente dessa atitude isolada de Paulo, Jesus deu muitos e muitos exemplos de que Deus, o Pai, é quem tem a palavra final e que julga retamente todas as coisas. Vamos ver aí um texto que está lá no Salmo 9, versículos 7 e 8, por favor, amor. Salmo 9, 7 e 8. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. Deus é justo. Deus está olhando para a história e cuidando de cada detalhe. Meus irmãos, eu não preciso repetir o que foi dito por Jesus com relação aos pássaros. Não cairá um pardal
se não for da vontade de Deus. Nem os meus cabelos estão se tornando todos brancos. Um fiozinho não se torna branco se não for da vontade de Deus. Alguns usam assim, não cai uma folha de uma árvore. Está na Bíblia? Não, está na Bíblia isso aí não, gente. Viu? A questão da folha cair da árvore não está na Bíblia. Mas a questão do pássaro está. De tornar o fio de um cabelo branco também está. Meus irmãos, quando Jesus fala sobre isto, ele está mostrando aquilo que nós vimos no Salmo agora. Que Deus é juiz, que Deus governa, que Deus conduz a história. Então ele não está assistindo como alguém vê TV, como alguém assiste YouTube, sei lá, internet, qualquer outra coisa, um filme qualquer. Deus está conduzindo a história. Pedro reafirma que Jesus teve essa confiança. Nós podemos hesitar, mas Jesus não. Jesus depositou em Deus Pai a sua confiança no sofrimento. Veja o versículo 23, mais uma vez. Lá da primeira epístola, capítulo 2, amor, por favor. Eu não vi essa parte. Eu direi. Primeira de Pedro. A rinite está atrapalhando na minha esposa. Tô ficando séria. Primeira de Pedro 2, 23, amor. Vai lá. Primeira de Pedro 2, 23. Confiança, vou repetir. Confiança que Cristo depositou no Deus Pai como juiz. Olha lá. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Entregava-se àquele juiz, com letra maiúscula, julga retamente todas as coisas. Então, isso envolve, no caso do texto que nós lemos, além de conhecer o poder do Pai, ele lidar com seus opressores, no caso de Jesus, Cristo também dá mostras de que o seu sofrimento estava devidamente ordenado. Ordenado no sentido mais amplo da palavra. Não é? Então nós vamos ver alguns textos aqui de Mateus 26, 24, depois Atos 2, 22 e 23. Amor, primeiro Mateus 26, 24, por favor. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não ter nascido. Então Jesus anuncia, o Filho do Homem vai para, ou de acordo com o que está escrito a seu respeito. Agora, ele responsabiliza mais ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Muito bem, agora Atos 2, 22 e 23, amor. Atos 2, 22 e 23. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós. Só o 24, amor. 26 e 24. Só o versículo 24, 22 Atos, e 23. Não, está em Atos. Desculpa. Atos 2, 22 e 23. Agora falha minha, desculpa aí. Recomeçando. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Só um minutinho, uma pausa aí. Sendo este, falando disso, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Então, só um minuto. O sofrimento de Cristo estava devidamente ordenado. Vamos lá. Vós o matastes. Responsabilidade. Crucificando-o por mãos de iníquos. É isso aí. Então, devidamente ordenado também tem a ver com todo o sofrimento de Cristo estava cumprindo passos, um cronograma que está além da compreensão humana, da minha, da sua, de qualquer ser humano. Mas Cristo sabia disto. E nós devemos saber disto também, pela fé. O que se passa nesse momento, o sofrimento que me aguarda amanhã, semana que vem, o ano que vem, o resto da minha vida,
está devidamente ordenado por Deus. Então, agora Pedro usa essas palavras que nós lemos aí na primeira epístola, capítulo 2, 21 em diante, para mostrar que nós precisamos olhar para Jesus e ter um comportamento à altura. Então, para que esse juízo de Deus, né, aplicado aí aos que mataram Jesus, não se aplique também à igreja, Cristo, então, se fez pecado por mim, por você, por aqueles que pertencem à igreja, se fez justiça, aquela justiça que nós é que merecíamos. Pedro faz menção disso também ao dizer que ele entregou aquele que é o justo juiz, que julga retamente todas as coisas. Ele que é o Cordeiro, né, que veio para poder receber o castigo que está lá no texto que a minha esposa vai ler, que volta lá em Isaías 53, agora os versículos 5 e 6. Por favor. Isaías 53, 5 e 6. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós lemos esse texto, mas eu queria reenfatizá-lo aqui. Pelas feridas de Cristo nós fomos sarados. Agora vamos ao 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Olha aí, a iniquidade de nós todos. Bom, eu quero, me empresta aqui, já que você está com a Bíblia aberta aí, eu quero só aproveitar, porque Isaías, como Jesus, não está dizendo aqui que Cristo veio para carregar sobre si a iniquidade de todos os homens do mundo todo, não, viu? Porque, lá no finalzinho do capítulo 53, ele vai dizer exatamente assim, olha, por isso eu lhe darei muitos, não todos, eu lhe darei muitos como a sua parte, com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, não todos, de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Eu, transgressor, nós, transgressores. Igreja que transgride, todos os dias, meus irmãos, nós pecamos. A nossa natureza é assim. O povo de Israel é assim, foi assim, continua o verdadeiro Israel de Deus sendo de natureza pecaminosa. Então, Cristo vem e se coloca entre o Pai e nós para receber a justiça, porque Deus é justo. E não coloca ninguém no céu porque achou assim simpático, porque achou bonzinho, porque aquela pessoa tem algum comportamento que é exemplar, destaca, ganhou o Prêmio Nobel da Paz, por ser um exemplo em assistência social e outro. Não. Por obras ninguém pode entrar no reino de Deus. Então Deus é justo. E por ser justo, ele encaminharia todos para aquilo que merecem. Que é o que Paulo diz. O pecado gera a morte, não é? Então, o salário, diz o apóstolo Paulo, do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, Cristo é que veio aplacar esta justiça, aplacar a ira de Deus. E Deus foi justo ao julgar, quando pagou os nossos pecados em Cristo, seu Filho, não é? Jesus Cristo, Deus. Então, para que nós não recebêssemos o castigo. Isaías diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, Jesus. Pedro reafirma este grande ato de misericórdia lá no versículo 24, amor. Você pode ler de novo lá? 1 de Pedro 2, 24. Olha aí o que está escrito. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós,
Mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. É isto. É muito importante considerar quando nós olhamos para o mundo e nós vemos todo o comportamento desajustado praticado na sociedade. Nós precisamos parar um pouco e lembrar assim, um momento, eu sou pecador, eu mereço a justiça de Deus, a condenação. Só não recebo porque Cristo pagou pelos meus pecados. Então, nós vemos situações no mundo que nós gostaríamos, às vezes, de resolver do nosso jeito. Vamos colocar assim. Entretanto, a justiça humana, a nossa justiça, não se compara de longe à justiça de Deus em termos de perfeição, de intensidade, de proporção, de tempo, de modo, enfim. Né? A justiça de Deus é completa. Quando eu digo perfeita, no sentido mais amplo da expressão. Então, Deus já deu algumas demonstrações quanto ao seu modo de agir em toda a história. Não preciso lembrar de quantas e quantas vezes Deus, por justiça, esteve manifestando o seu poder contra uma sociedade pecadora, incauta e não arrependida. A melhor coisa que nós podemos fazer, sendo pecadores como somos aqui, é seguir o exemplo de Cristo. Não revidar, não fazer ameaças e, sobretudo, que é o primeiro ponto, é entregar àquele que julga retamente todas as coisas. Nós precisamos fazer isto. E aí isso vai nos levar ao segundo e último ponto, que é o efeito da obra de Cristo sobre nós. Pode colocar aí quem puder escrever. A Vânia está anotando. Ok, Vânia? O efeito da obra de Cristo sobre nós. Vamos lá. É maravilhoso saber, se quiser que eu repito, tá bom? Para anotar. Segundo ponto primeiro Deus é juiz, que isso fique muito claro, e o juiz perfeito. E o segundo o efeito da obra de Cristo sobre nós. Então, é maravilhoso saber que Jesus recebeu todos os ônus dos nossos pecados e nos livrou da condenação eterna, não é? Mas isto não nos tornou incólumes, inimputáveis, totalmente justo, não tornou. Qualquer um conhece a resposta para uma pergunta desta natureza. Nós somos culpados. Nós fomos inocentados daquela culpa, transgressão que nos levaria à condenação eterna. Se nós não fôssemos culpados, não pecássemos, nós não precisaríamos pedir perdão nunca mais. Porque nós não erraríamos nunca na nossa vida. Mas por sermos pecadores, por nós não sermos inimputáveis, totalmente justos, incólumes, então nós precisamos pedir a Deus que tenha misericórdia de nós. A expressão utilizada por Pedro aqui é que Cristo deixou-nos exemplo para que nós seguíssemos os seus passos, lá no versículo 21 do texto que nós lemos. Então, a Escritura, meus irmãos, é farta em textos que nos recomendam a ter uma vida coerente com a fé que nós confessamos. Vamos ler 2, ok? Vamos ler textos que nos exortam a ter uma fé coerente com aquilo que nós confessamos. Um deles está em Efésios 5, de 15 a 17. Efésios 5, 15 a 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Até o 17, você lembra? Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. 17? Ok. Agora, voltando lá 1 de Pedro, capítulo 1 agora, hein? 13 a 17, é um texto um pouco mais longo. 1 de Pedro 1, 13 a 17. Vamos ouvir com muita atenção, ou então lê, você que está com a Bíblia aberta aí. 1 de Pedro 1, 13 a 17.
Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Muito bem. De acordo com o texto de Pedro, olha que Pedro é muito profundo o que acabou de dizer aqui, chamando-nos à responsabilidade de viver como Jesus Cristo. E aí Deus está dizendo, sede santos, porque eu sou santos. Em outra passagem, o apóstolo Paulo diz que nós precisamos ser imitadores de Deus como filhos amados. Agora, nos versículos 11 e 12, Pedro está aqui, de acordo com o texto, né, nesse texto que nós lemos hoje, na segunda epístola, na primeira epístola, no capítulo 2, Pedro está tratando de escravos que estavam sofrendo injustamente por parte dos seus senhores. E eles são chamados a se lembrarem de Cristo. Nos versículos 11 e 12, todos os cristãos da primeira epístola, lá no capítulo 2, pode ler, amor? 11 e 12, leia lá, por favor. 1 de Pedro 2, 11 e 12. 11 e 12. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, nesses versículos, Pedro está dizendo aos cristãos, porque o cristão sofre por calúnias, por injúrias que vêm do mundo, não é? Pedro está dizendo que é preciso tomar cuidado com o estilo de vida que nós temos, para que eles sejam impressionados por verem que nós nos comportamos como cristãos, como pequenos cristos, como Jesus se comportaria se estivesse sofrendo no nosso lugar, mesmo quando caluniados. Então, nós somos convocados a viver e a agir como Jesus Cristo. Na sequência, há uma indicação muito clara da maneira mais eficaz, preste atenção, de tratar todas as autoridades. Do versículo 13 ao 17, minha esposa vai ler, por favor. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai aos irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. Olha, no contexto que nós estamos vivendo, eu acho que nós devemos confessar a Deus muitos pecados, vocês não acham não? Mas eu vou pedir vou reler aqui, ó. Essa parte do versículo 16, está aqui, ó. Como livres que sois, não, ainda não. No versículo 15, ó. Porque assim é a vontade de Deus. Como? Que pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. As autoridades também são ignorantes. Pilatos foi ignorante. Herodes foi ignorante. O sumo sacerdote foi ignorante. Jesus vai nos dar exemplo e nós vamos buscar aí exemplo, porque Pedro está mandando olhar para Jesus. Quando Jesus veio, o fato de ele não ter enfrentado o Império Romano, meus irmãos, o fato de não ter enfrentado César, Herodes, o sumo sacerdote, como o povo esperava, é que acabou causando frustração e acabou levando-os a não reconhecerem Jesus como Filho de Deus.
Prestem atenção nisto. Porque eles esperavam um homem que enfrentasse César, que enfrentasse Herodes, que enfrentasse os fariseus, de maneira que mesmo que fosse preciso usar material bélico, que saísse e enfrentasse. Jesus não fez isto, porque ele não veio para isto. Então, eles não podiam enxergar que os dias que Jesus veio, né, os dias em que ele esteve no mundo, não eram dias de julgamento, não eram dias para o juízo final, mas eram dias de oportunidade. E apesar de Cristo haver anunciado o juízo final, em várias ocasiões, eles não creram. Eles queriam que a justiça fosse praticada naqueles dias e que eles fossem livres de toda a opressão que estavam sofrendo. Então nós vamos ver textos aí em que Jesus fala claramente que chegaria o momento de manifestação do seu juízo, falando dele próprio. Marcos 13, 24 a 27, primeiro, por favor, amor. Marcos 13, 24 a 27. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Jesus, num corpo de humilhação, está dizendo para aqueles ansiosos, não é? Mesmo os discípulos também que o seguiram, porque milhares de pessoas seguiram Jesus, mas quando o Espírito Santo veio, um pouco mais de uma centena estava reunida lá, numa casa. Onde estavam aqueles milhares de seguidores ansiosos, que não viram muito resultado e ainda se decepcionaram com a morte de Jesus, que estava devidamente ordenada, ele precisava morrer. Ele disse isto, ele disse: a minha vida eu a dou. Eu tenho poder para dá-la, como tenho poder para tornar a tomá-la. Então, Jesus frustrou aqueles intempestivos, ansiosos, que queriam fazer justiça com as próprias mãos. Esperavam um líder político para resolver um problema de intensidade que transcende a mente humana. A capacidade de avaliar a causa de todos os males, de toda a história, de todos os lugares que nós vivemos no mundo. Mas esta não é a única passagem que Jesus fala que eles deviam esperar. Porque ia acontecer o dia. Mateus 25, 31 a 34 e depois o versículo 46. Estamos caminhando para o final. Mateus 25, 31 a 34. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. 46 agora. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Jesus tinha poder para manifestar tudo isso na ocasião em que veio, na primeira ocasião em que veio. Mas não era o tempo, não era o momento. Ele não veio para isto. Então, quando cristãos de hoje insistem em ver o juízo de Deus sendo manifesto agora, esses cristãos deixam de levar em conta que, na realidade, todos do mundo inteiro são merecedores desse juízo, conforme o Salmo 130, versículo 3. Se observares, Senhor, pode ler, amor? Se observares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Quem subsistirá? Quem?
E aí na sequência ele vai dizer, contigo porém está o perdão. Então eu sou perdoado, você é perdoado e nós não temos o direito de assentar em qualquer tipo de trono para poder condenar o outro. Podemos julgar atitudes e devemos julgar atitudes como certas ou erradas. Esse é trabalho da igreja mesmo, à luz da palavra de Deus. Mas pedir fogo do céu e desejar a morte de um governante, seja ele quem for, um tirano que seja, isso é da economia de Deus. Ele é o juiz. E ele tem o seu modo e o momento para fazer isso numa perfeição que o que a nossa parte tem a ver com o versículo que a minha esposa escolheu para decorarmos essa semana. Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao juiz, ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Então, a parte que cabe a cada um não é outra, senão seguir os exemplos dados pelo próprio Senhor Jesus. A Escritura é muito clara, meus irmãos, quando mostra que nada deixará de ser considerado perante o juízo divino. Lá em Romanos 14, é o último texto que nós vamos ler, versículos 11 e 12. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então eu vou concluir dizendo o seguinte, irmãos. Cristo fez a diferença e faz a diferença. Obedeceu a Deus enquanto no corpo humilhado, sofreu numa sociedade decadente. Você e eu estamos sofrendo. Vamos continuar sofrendo. Jesus sabia que os discípulos passariam por algo semelhante e anunciou, e avisou, e fortaleceu e encorajou. Jesus encorajou prometendo que estaria com eles. Estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas Jesus fez mais do que isso. Deu exemplo para serem seguidos. Lembrem quando ele foi preso, que Pedro intempestivamente arrancou a orelha do soldado? Jesus colocou no mesmo lugar. E ainda disse, do servo, e ainda disse, não é? Que se ele quisesse, ele chamaria uma legião e resolveria tudo numa questão de fração de segundos. Então ele deu exemplo para ser seguido. Pedro aprendeu essa lição, que está aí. E transmitiu essa lição através desses preciosos escritos que nós temos hoje. Difícil de aceitar? Depende da nossa natureza. Se você está dando combustível à velha natureza, vai ser um desafio, você vai falar impossível. Se deixar, esse mundo faz e acontece. Se deixar quem? Eu? Você? Está nas mãos de quem? Na minha mão, na sua, na nossa? Está nas mãos do Senhor. Então, esse se deixar, meus irmãos, é como transferir a responsabilidade de Deus para o homem. Nós não vamos deixar que façam isso. Quem somos nós? Eu não sei se vou viver daqui a 1 minuto mais, se eu vou terminar a live de hoje vivo. Eu não sei. Então eu tenho que entregar nas mãos do Senhor a vida de quem está vivendo impiamente, maltratando a sociedade, governando mal, fazendo o que não deve fazer, usurpando o poder, tirando, através de pessoas que morrem, benefícios para si mesmos. Eu oro para que Deus tenha misericórdia de homens assim, mas eu não tenho poder para julgá-los, para condená-los. Eu não tenho poder para levá-los ao tribunal e ser eu mesmo o juiz, porque eu deveria ser o primeiro a ser julgado como pecador que sou. E estaria questionando a capacidade e o poder que Deus tem como juiz de ver essas coisas e de tratar essas coisas. Então eu termino dizendo que a parte que nos cabe é rogar, orar e orar a Deus. Claro que há outros meios legítimos que a igreja pode se utilizar para poder destituir certas autoridades dos seus cargos, sem alardes, sem espalhar pânico,
sem espalhar ódio. A igreja tem o seu papel e está lá. Viver um ideal que se coadune com a sua fé e impressionar os ímpios pelo seu modo de vida exemplar, como Jesus. Então, oremos. A igreja precisa orar, pedir a Deus o poder para poder suportar tudo que se passa no mundo, até que Ele venha revestido de todo o poder, de toda a honra, de toda a glória e de toda a majestade, e dê um basta em todos os males que nós estamos sofrendo agora. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ensine a ser como Jesus. Amém. 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 Esse cântico, quando nós colocamos aí nos comentários, ele tem a ver com esse final do estudo de hoje, né? Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Glória para sempre. Quem não conhece a letra, dá para aproveitar aí, né? Junto aí nos comentários. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e o confessarão. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nós vamos orar. Eu vou pedir à minha esposa que faça esta oração final, lembrando de agradecer a Deus pela restauração da Laís. Recuperação, por favor. Senhor nosso Deus, nós te damos graças, Senhor, por mais um estudo. Obrigada por poder ouvir sua voz, ó Deus. Obrigada porque o Senhor fala aos nossos corações de maneira, ó Deus, tão clara. E isso é bom, ó Deus amado. Como isso nos completa, isso nos conforta, isso nos faz, ó Deus, descansar no Senhor. O Senhor deixou, ó Deus, exemplo de vida para ser seguido. O Senhor deixou, ó Deus, para nós a certeza de que nós podemos confiar no Senhor de todo o nosso coração, sempre, ó Pai amado. E que a nossa vida mostre isso, ó Pai amado, a nossa confiança, a certeza, Senhor Deus, da salvação que temos em Cristo Jesus. E que este mundo, Senhor Deus, reconheça que Jesus Cristo é o Senhor e que nós sejamos um instrumento para isso, Pai amado. Abençoa, Senhor, cada família, cada um que esteve conosco neste estudo. Tenha misericórdia, abençoe, ó Deus, cada um nas suas necessidades. Nós queremos te agradecer também pela Laís, por sua recuperação, Deus, da cirurgia. Que o Senhor a abençoe para que muito em breve ela esteja totalmente recuperada para o teu louvor, honra e glória, Senhor. Obrigada por estar conosco. No nome de Jesus, amém. Amém, amém. Pessoal, muitíssimo obrigado. Sempre uma alegria muito grande. Eu tenho dito ter vocês conosco. E agora eu quero me despedir então,
de toda essa turma bonita que chegou aí, Laís, Loide, Maria Xavier, Ronieres, Luzia, Sara, Bete, a sua mãezinha, Dona Alvina, Valdir, Maurício de Volta Redonda, Renata, Zilda, Roseli, Maria de Jesus, João Costa, Nair, Kelly, Thomas, Davi, Dona Dulce, seu Nilson, Sulamita, Nuno, Presbítero Bonora, Elô, Vânia, Isa, Júlia, desculpa, eu tô falando muito rápido, Presbítero Nilson, Diego, Kátia, Paulinho, Pierre, Presbítero Albrecht, Digníssima, Rose, e Vitor, Presbítero Garmes, Lídia, Antônia Cardoso, Luana, Bruno, Dudinha, Pamela, Laurivete, Celso Couto, João Carlos, Andréia, Noêmia, Esdras, Claudemir, Noel, Sidoca, Elaine, Ariane, Dirce, Beto, Gabi, a Rosângela Cardoso, Joninha, Lafayette, eu esqueci o nome do esposo da Gabi, a Rose Onofre, a Williane, que é a Lili, prima da minha esposa, Osmar, presbítero, Osmar Ângela e Cíndila. Meus irmãos, a todos vocês, beijo carinhoso no coração. E olha, domingo, pela graça de Deus, nós vamos estar aqui, transmitindo a Escola Dominical para o lar de vocês. Conecte-se, nós estaremos falando das bênçãos de Deus. Não deixe domingo para acordar tarde, você não está de férias não, hein? Levanta cedo, 9 horas, falar para levantar cedo. Não precisa nem se arrumar, dá para assistir de pijama. Agora eu pisei na bola, hein? Levantar cedo, 9 horas, para estar 9 horas assistindo uma live, vocês podem, eu estarei aqui, se Deus quiser, é claro, não é? E à noite também, às 19 horas. Então orem por nós e nós estaremos aqui orando por vocês. Amor, desconecte lá para nós, por favor. Muito obrigado a todos e até breve, se Deus quiser.